pedir para a gente algumas configurações padrão aí, tá? Bom, ele me fala aqui qual foi o tipo de configuração que a gente escolheu, né? Uma máquina de desenvolvimento. Ele me fala aqui que o banco de dados vai funcionar no TCP/IP, é um banco orientado a conexões TCP/IP. A porta padrão dele é essa, ok? Bom, aqui ele está me pedindo current password porque eu já tinha instalado, né, no meu sistema de banco de dados aqui, na minha máquina, uma instância de MySQL. Então eu vou botar uma senha que eu tinha antiga e vou botar outra padrão agora para a gente poder usar, ok? Já coloquei a minha senha, ok, de 1 a 6 ali para teste. E aqui ele está me falando, né, que a partir de agora você deixa selecionado que não tira, você já vai configurar essa instância do MySQL, né, também na parte de serviços do Windows. Então lá no serviços do Windows, quando você vai lá, painel, ferramentas administrativas, serviços, é esse nome que vai aparecer, né, quando o seu MySQL estiver sendo executado. Sugiro que não altere também, não tem necessidade nenhuma. Ele vai me dizer aqui que ele vai pegar o usuário padrão do administrador que é inicializado na máquina e vai utilizar para poder configurar essa instância de banco de dados. Como meu usuário já é o administrador, eu também não vou mudar nada disso aqui. Next. Bom, aqui ele vai agora executar tudo o que a gente configurou até o momento. Ele vai parar um servidor, caso ele já exista, para reinstalar. Ele vai escrever o arquivo de configuração, vai fazer a atualização do firewall, vai ajustar as configurações de serviços do Windows, vai inicializar essa nova base, instalar o servidor, a instância especificamente, aplicar as configurações de segurança, criar os usuários, no caso aquele root que a gente criou, e vai fazer um update do link, né? Vai botar lá na sua área de trabalho, no link de menu, uma chamada para você executar o MySQL ou acessar o MySQL se você precisar. Então vamos executar aqui. Ó. Normalmente o Initializing Database é o mais tenso, porque se ele der algum erro de firewall ele para ali. Ó, aqui o próprio Windows já me deu uma notificação que essa instância já está ok. Essa informação aqui foi feita porque ele instalou o MySQL Notifier, né? Ou seja, o papel dele é justamente mostrar uma interface simplificada para o usuário, operações, se ele está em uso, se ele não está, se houve alguma falha, se precisa restartar, enfim. Finish. Ele já me falou aqui que esse produto está configurado. Aqui a gente tem a possibilidade com o usuário e com a senha que a gente colocou de checar, ou seja, Connection Successful. Ele conseguiu conectar na instância local da nossa máquina, que a gente acabou de instalar. Next. Ele vai fazer as últimas checagens aí, vai startar o servidor, parar o servidor para saber se ele está respondendo a esses comandos. A gente pode achar que são muitos detalhes desnecessários, mas o MySQL no Windows, até a versão Windows 7 e o 2003 Server, às vezes as instalações dele davam algumas paradas na questão da reinicialização do serviço por conta de comunidades de usuários, que era complicado. Às vezes você desinstalava, zerava a pasta, mudava as configurações e você simplesmente não conseguia instalar o MySQL em algumas máquinas. E de 2 anos para cá isso melhorou bastante, principalmente com esse novo perfil, com essa nova aplicação de instalação do MySQL e também com as melhorias do Windows. Finalizamos, ok? Finish. Temos a nossa instância do MySQL instalada. Nós precisamos de nos conectar. Poderíamos usar o Workbench, mas nós vamos utilizar o MySQL Front, né? Bom, como? Se você verificar lá na nossa plataforma, lá nas nossas aulas, eu publiquei lá MySQL Front, é o arquivo de download. Você vai fazer um download para sua máquina e você tem um executável exatamente igual ao que eu vou instalar aqui. Então eu vou instalar essa pequena ideiazinha de administração do MySQL, tá certo? A minha já está instalada, não vou mostrar a instalação dele porque ele é muito simples, você vai apenas next, 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 3 ou 4 etapas e ele vai concluir a instalação, uma versão freeware e funciona muito bem. Eu vou mostrar aqui como é que vocês vão, por exemplo, configurar a inicialização, aí, o primeiro acesso.
Essas conexões que eu tenho aqui são conexões externas a MySQL de clientes que eu faço, né, que é algumas aplicações web que eu desenvolvo. E aqui eu vou conectar, né, com a minha máquina, da minha estrutura local. Então eu vou dar o nome a essa conexão de local. O host é localhost. Se você quiser também você pode substituir pelo endereço 127.0.0.1. Não aconselho colocar o localhost, tá? Connection type built-in, não vai mudar. Usuário root e aquela senha que você já colocou lá. Por exemplo, eu coloquei a minha senha padrão lá de 1 a 6, ok? Quando eu clico aqui agora, reparem que ele já se conectou. Aqui são os que ele normalmente traz padrão, né? Então, antes de falar do MySQL especificamente, eu vou falar do MySQL dando algumas dicas sobre o exemplo que a gente botou lá. Bom, banco de dados videoaula revisional. Esse aqui vai fazer um download do arquivo .sql que nós utilizaremos para a nossa aula revisional, que está sendo essa. Você vai fazer o download para o seu computador em qualquer lugar aí, perfeito? Bom, eu fiz um download desse cara aqui para o desktop. Vou abrir lá no desktop para ficar mais fácil, né? Ó, essa estrutura aqui, BD SQL. Só para a gente dar uma olhada no que tem dentro, tira o SQL da extensão e bota um TXT e abre. Reparem que vocês já conhecem o MySQL agora, né? Nós já estudamos alguma coisa. Esse arquivo, ele apenas cria tabelas com alguns dados dentro, nada além disso, né? Ele dropa, ou seja, apaga essa tabela caso ela exista, cria outra com alguns dados fictícios que eu já tenho aqui. Primeiro ele cria a tabela com a estrutura de campos, com tudo que a gente precisa, a configuração, né? E aí ele vai incluir os dados dentro de cada estrutura. Mas ele não traz aqui, por exemplo, o create database nem o use database, que é o comando que a gente viu, para criar um banco de dados e utilizar, começar a usar. Então, justamente para quê? Para a gente poder, de forma prática, fazer isso através do MySQL. Então, o meu MySQL está aqui aberto. Eu vou criar um novo banco de dados, né, dentro dessa instância, um novo banco de dados para poder receber essas tabelas que eu vou importar através desse arquivo SQL. Vamos ver aqui em localhost new database, ok? Eu vou criar lá a aula prática BD, ok? Bom, o TIA7 e o TF8, porque ele já pegou da configuração padrão, vale a pena a gente deixar? O que você faz? Você pode ir lá consultar aquele arquivo e ver qual é o padrão do banco quando gerou esses arquivos aqui, independente desses arquivos terem sido gerados em outro padrão. Mas o padrão do banco que foi gerado, o banco que gerou essa aplicação, é o TF8. Então, sugiro que você deixe a configuração da mesma forma, ok? Criou, ó, repare que aqui agora dentro da minha instância localhost ele tem o banco de dados aula prática BD, que não tem nenhum objeto, ou seja, não tem nenhuma tabela criada. Bom, o que eu faço agora? Vou fechar esse arquivo TXT aqui e aí vou voltar essa extensão dele para SQL, embora pudesse ficar como TXT também, mas eu prefiro trabalhar com SQL, que é o correto. E você vai aqui dentro dessa instância com o botão direito, import SQL file. Você vai lá, você vai escolher o arquivo que você quer, vai clicar em abrir e ele vai executar normalmente, sem qualquer tipo de falha, a importação dessas estruturas. Ou seja, a partir de agora, essas estruturas estão contidas dentro do meu banco de dados aula prática BD. Essas são as tabelas desse banco de dados, né? E aí quando você clica aqui e clica, por exemplo, numa estrutura como essa, vamos na tabela cursos, ele te dá o Object Browser, o Data Browser e o SQL Editor, né? Ou editor, que é para a gente poder executar as nossas queries SQL aí, perfeito? Então, a partir de agora nós vamos ver mais alguns detalhes técnicos e práticos.